Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria podermos, mais uma vez, nesse dia do Senhor, nos reunirmos para juntos prestarmos culto ao seu santo nome, como temos feito até agora, ouvirmos a sua palavra e também podermos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Momento especial para a vida da igreja, e todas as vezes que nós participamos desse momento tão precioso, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, hoje nós estaremos retomando, nesse domingo, a exposição do Evangelho de João, que começamos a fazer há alguns meses, onde tem o propósito de, através desse Evangelho, nós aprendermos quem é Jesus. E no mês de dezembro, como é de costume também, nós demos uma parada na exposição do Evangelho de João para trazermos mensagens voltadas para o Natal, que recentemente nós celebramos e comemoramos. Portanto, nesse momento eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, onde nós estaremos hoje, nessa noite, finalizando esse capítulo, visto o último sermão que foi pregado, finalizou no versículo 45, e nós estaremos lendo hoje, do versículo 46 até o versículo de número 54. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 46 até o versículo de número 54. À medida que lermos, depois que orarmos, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos acompanhar no momento da exposição do texto. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai, aquele oficial, ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque podemos ler a tua palavra nesse instante. E nós pedimos ao Senhor que o teu Espírito Santo, como nós acabamos de ouvir nessa canção, Espírito esse que habita em nós, nos dê compreensão e entendimento, e que nós não sejamos, ó Deus, apenas ouvintes, mas que ouçamos a tua palavra, que guardemos a tua palavra no nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, desfrutar das verdades que a tua palavra nos ensina. Ó Deus, muito obrigado pelo teu povo reunido aqui nessa noite. Nos ensina, ó Deus, a começar em mim essa nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, de mais um milagre que fora realizado pelo Senhor Jesus, na verdade esse texto que acabamos de ler, ele relata para nós o segundo milagre que Jesus realizou aqui descrito no Evangelho de João. E dentro desse contexto, Jesus ele estava no início do seu ministério, por assim dizer, e ele estava atravessando ali a província de Samaria.
e nós sabemos que os samaritanos não se davam muito bem com os judeus, mas aprove ao Senhor, creio eu, intencionalmente, ter um encontro com aquele povo para que a palavra do Senhor alcançasse aqueles corações. E também dentro desse contexto, você há de se lembrar comigo, que Jesus, ele tem um encontro com uma mulher samaritana, diz o início do capítulo 4, e aquela mulher é confrontada em relação ao seu pecado, ela ouve as palavras de Jesus, e diz o texto sagrado que, ao ouvir e entender a mensagem do Evangelho, ela se converteu, foi transformada pelo poder de Deus, e de imediato ela foi anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Percebemos que ela foi uma missionária ali, no sentido de que, a partir do momento que ouviu essa mensagem, ela de imediato foi anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E se você observar, ainda no capítulo 4, versículo 39, o texto nos diz que muitas pessoas, elas creram por causa do testemunho dessa mulher samaritana. E isso provocou, naturalmente, curiosidade por parte dos samaritanos, e logo mais à frente, quando nós observamos o versículo 40 e o versículo 31 do texto, a palavra do Senhor nos diz que muitos samaritanos, eles foram ter com Jesus, ouviram ali da própria boca do Senhor Jesus, e Jesus ficou ali uns dias, e muitos creram nele, por causa das palavras proferidas pelo Senhor Jesus. Ou seja, primeiramente, o testemunho da mulher provocou curiosidade no coração dos samaritanos, eles agora vão ao encontro de Jesus, e muitos creram por causa da pregação, por causa da palavra do Senhor Jesus. E percebemos que a mensagem do Evangelho aqui foi tão profícua, que Jesus, ele continua ali a pregar, a ensinar, mesmo que esse fosse um território, quem sabe, difícil. Era composto de gentios, não judeus, e Jesus, ele então está retornando à cidade de Nazaré, onde ele havia crescido, onde ele havia sido educado pelos seus pais, onde ele trabalhou, Jesus, ajudando o seu pai José como carpinteiro. E daí então, em Nazaré, percebemos, dentro ainda desse contexto, diz a palavra do Senhor, que Jesus, ele não realizou muitos milagres. E isso se dá por conta da incredulidade do povo ali de Nazaré. Jesus de Nazaré, a cidade em que Jesus, ele exerceu ali o seu ministério, mas muitos não creram em Jesus. E é interessante a gente observar isso, talvez porque enxergassem Jesus simplesmente como o filho de José e de Maria, não olhando para Jesus como Messias, como Salvador. É aquela mesma ideia que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que profeta de casa não tem honra. Você já parou para pensar que muitas vezes você tem proximidade com alguém, com um familiar seu, um seu parente, e você dá tantos conselhos àquela pessoa, e de repente chega alguém que ela não conhece, que não tem tanta intimidade com esse seu parente, com esse seu familiar, e diz as mesmas coisas que você falou, e ela passa a ouvir, ela dá ouvido, ela presta atenção, e talvez fosse esse um problema que estivesse acontecendo ali, na região de Nazaré, porque muitos não creram, e Jesus não realizou muitos milagres, como fez em tantos outros lugares. Porém, por outro lado, nós percebemos que quando Jesus ele chega ali, a região da Galileia, o último versículo da última pregação, versículo 45, volte os seus olhos, diz a palavra do Senhor, assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então perceba, os galileus receberam Jesus, ouviram do testemunho de Jesus na festa que eles haviam participado, viram sinais, prodígios e maravilhas, e agora eles foram receptivos ao receber a pessoa bendita do nosso Salvador. E quem sabe até mesmo, muitos
desses galileus que foram ao encontro de Jesus foram para atender os seus anseios pessoais. Nós percebemos que no decorrer do ministério de Jesus, Jesus pelo menos estava sendo acompanhado pelas multidões, mas também ele tinha os seus discípulos. E muitos dos milagres que Jesus fez, por exemplo, a multiplicação dos pães, dos peixes, era uma multidão muito grande. E quem sabe muitos que estavam ali participando daquele momento, estavam ali ao encontro de Jesus simplesmente para atender as suas necessidades pessoais. E não é diferente muitas vezes dos nossos dias. Quantos às vezes procuram a presença do Senhor simplesmente para atender uma falta ou alguma necessidade que você tem na sua vida? E Deus, por sua graça e misericórdia, Ele atende, você é alcançado pelo favor de Deus, mas parece que depois que a bênção da parte do Senhor vem, a gente se esquece e não busca o Senhor, talvez, com tanta intensidade quando nós estávamos buscando o Senhor para receber uma resposta da sua parte. Então, era esse misto de realidades que Jesus encontrou ali no seu ministério. E como falei anteriormente, Jesus não havia ali feito muitos milagres no meio do povo de Nazaré, porque eles haviam perdido, quem sabe, o fascínio de reconhecer quem era o Senhor Jesus. Cada um de nós, dominicalmente, saímos de nossas casas, entramos essas portas, ouvimos a palavra de Deus, e quem sabe até mesmo ao ouvirmos, ao entendermos e ao compreendermos, talvez não seja a sua atenção maior, você vem talvez por uma necessidade religiosa, para encontrar pessoas que você gosta de encontrar na igreja, tudo isso é muito bom, mas nós precisamos entender que todas as vezes que a palavra do Senhor é pregada, independentemente de quem esteja no púlpito, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E ela precisa ser vivenciada por nós, todos os dias. Nós precisamos crer que assim que como Jesus, ele realizou milagres no passado, ele pode fazer também milagres na nossa vida. Algo que a gente acha impossível, mas o Deus que nós servimos é o mesmo Deus do passado e é o mesmo Deus hoje e o sempre será. Mas às vezes a gente está acostumado na nossa religiosidade e colocamos muitas vezes Deus dentro de uma caixinha, limitando a sua ação e limitando o seu poder. E é justamente nessa ocasião em que Jesus está ali, indo, caminhando, se dirigindo para Caná da Galileia, onde ele havia realizado o primeiro milagre, a transformação da água em vinho, que esse homem vai ao encontro do Senhor Jesus. Um oficial, um homem importante. Veja os versos 46 e 47 que nós lemos. Dirigiu-se de novo Jesus a Caná da Galileia. Ele volta para Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. O que é que estava acontecendo agora? Um homem de patente militar, um oficial do rei, ele ouviu falar acerca de Jesus. E Jesus, indo ali para Caná da Galileia, e ele sabendo dessa informação, ele estava com um grande problema na sua casa. O seu filho que estava doente, enfermo. Diz a palavra do Senhor ainda no texto que nós lemos, que ele foi acometido ali de uma febre muito alta. O texto não nos diz qual era a doença que esse jovem tinha, mas havia ali uma necessidade no coração desse pai, e talvez ele tivesse ali gastado recursos, mas não havia nada que pudesse trazer uma perspectiva agora de cura em relação ao seu filho. E agora, esse homem, sabendo de que Jesus estava indo para Caná da Galileia, ele vai ao encontro de Jesus, ele vai clamar, bater na porta daquele que poderia fazer um milagre na vida do seu filho. Perceba que o início do verso 47 diz o texto que ele ouviu falar de Jesus.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E todas as vezes que nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a nossa fé, ela é exercitada. A nossa fé, ela é embasada nos princípios, valores que norteiam toda a Escritura Sagrada. E a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, também pode transpor barreiras que são intransponíveis. Aquilo que para a gente parece não ter solução, mas o Senhor pode fazê-lo pela sua graça e pela sua misericórdia. Perceba que, talvez aqui, se nós fôssemos tirar uma primeira lição para a nossa vida, o sofrimento foi algo que aproximou aquele homem do Senhor Jesus. Ele estava ali sofrendo, angustiado, e nessa ocasião, ele foi ao encontro de Jesus, porque queria, de certa forma, cessar ali todo o sofrimento que angustiava o seu coração. Muitas vezes, alguns de nós dizemos assim, quando pregamos o Evangelho para alguém, anunciamos, e existe aquele jargão do evangeliquez que nós dizemos assim, rapaz, é melhor que você volte pelo amor, do que você sirva ao Senhor pela dor. Seja chamado pela dor, mas Deus tem suas formas de trabalhar. E foi nessa ocasião de uma debilidade em relação ao seio familiar desse homem que ele foi ao encontro de Jesus. E quantas vezes Deus permite que lutas, dificuldades batam na sua porta para abrir os seus olhos e quebrantar o seu coração, que sem Jesus não há possibilidade de resolver esse problema que você está vivendo. Mas todas as vezes que nós nos aproximamos diante do Senhor, com as intenções corretas no nosso coração, e mesmo que essas intenções inicialmente elas estejam distorcidas, mas a partir do momento que nós aprendemos, ouvimos a sua palavra, a nossa fé, ela é cada dia exercitada, a nossa fé é trabalhada pelo conhecimento que nós temos das Escrituras Sagradas. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nesses dois milagres que o Senhor Jesus realizou no capítulo 2 da mulher samaritana e aqui através desse jovem que estava enfermo, quando Jesus ali transformou a água em vinho, ele trouxe alegria para aquele casamento. E o segundo milagre, Jesus evitou um sofrimento maior, trazendo a dor do luto para esse homem. Quantos são pais aqui? Eu creio que talvez uma das coisas que nenhum pai e mãe deseja é sepultar o seu filho. Mas às vezes o ciclo da vida ele muda. Mas independente das circunstâncias ou situação, quer seja no momento difícil, quando nós nos apegamos diante do Senhor, o seu Espírito Santo ele traz o consolo, o conforto necessário. Mas nós nunca queremos perder quem nós amamos. Queremos estar perto das pessoas que nós amamos, e esse homem vai ali clamar, interceder pelo seu filho. E ele é insistente. Perceba agora o versículo 49 do texto. Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Perceba que o verso 47, ele já havia feito isso antes, o texto diz que ele rogou. E agora no versículo 49, ele está rogando mais uma vez, ele está clamando por urgência. Senhor, faz algo, desce, vai até a minha casa, para que o meu filho não morra. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que quando nós olhamos o versículo 48, parece que Jesus é indiferente à dor desse homem. Porque Jesus diz para aquele homem: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Perceba que no versículo anterior, a finalização ali no versículo 45, Jesus havia ali realizado muitos prodígios, muitos sinais no meio do povo galileu. Eles ouviram o que Jesus havia feito, mas esse homem certamente não havia participado daqueles momentos preciosos que os galileus tiveram ali com o Senhor Jesus.
E Jesus talvez utilize essa expressão para testar até mesmo a sua fé diante dele. O que é que Jesus está dizendo? Olha, se você porventura não viu os milagres, os prodígios que eu fiz anteriormente, certamente você não vai crer. É aquela ideia, né? Minhas palavras, a gente precisa ver para crer. E Jesus certamente estava testando o coração daquele homem. Jesus estava ali, de certa forma, também aguçando a sua fé. E o verso 49 traz para a gente essa ideia. Ele está rogando, clamando: Senhor, vá na minha casa, porque o meu filho está morrendo, ele está enfermo, e eu preciso que o Senhor entre na minha casa e traga algo novo, que a providência do Senhor se manifeste. O texto não nos diz isso, mas é pensamento meu. Talvez esse homem não tenha essa percepção, mas é um clamor de um pai que estava prestes ali a perder o seu filho. Mas é interessante que quando a gente olha o texto em todo o seu conteúdo, talvez a maior necessidade desse homem não fosse simplesmente ter a cura do seu filho, mas o que é mais impressionante, o que mais alegra o coração é que aquela família, toda a família, diz o texto, que eles creram no Senhor. Ou seja, houve salvação. Diante de uma situação difícil, contrária, houve salvação naquela casa. Toda a sua casa creu no Senhor, nos diz o final do versículo 53. Vemos aqui um homem carente, necessitado, quebrantado, e um homem que esqueceu a sua patente, a sua importância, quem sabe os seus recursos financeiros, e foi ali ao encontro do Senhor Jesus. Eu estava lendo sobre que rei seria esse que esse oficial servia, e muitos comentaristas dizem que quem reinava nessa época era um rei chamado Herodes Antipas, filho do rei Herodes o Grande. E esse homem, Herodes Antipas, foi aquele que consentiu, que mandou matar João Batista, que sua cabeça fosse decapitada e entregue como presente diante dele, por conta do seu aniversário. Esse rei também foi um homem que ele casou-se com sua cunhada, esposa do seu irmão, e isso tornou-se um escândalo naquele momento, e João Batista, ele aponta o pecado, o mal feito desse rei. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, volte algumas páginas, perceba o versículo 6, capítulo 6, perdão, Marcos capítulo 6, a partir do verso 17, para que a gente possa entender o contexto que esse homem estava vivendo, esse pai, esse oficial. Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era um homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Era esse mesmo rei agora, que esse oficial servia. Então perceba, um rei que manda a matar João Batista, aquele que endireitou o caminho do Senhor, que nós bem aprendemos nos capítulos iniciais do Evangelho de João, falando acerca de João Batista. E agora esse oficial vai ao encontro de Jesus. Certamente, se o rei soubesse, se Herodias, sua esposa, que diz o texto que odiava João Batista, um homem servo de Deus, temente ao Senhor. E o que me chama a atenção é que no texto que nós lemos aqui no Evangelho de Marcos, o versículo 20 que nós lemos, diz a palavra do Senhor que esse rei Herodes, ele temia a João, porque ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ele ficava
perplexo, escutando de boa mente. A tradução, melhor tradução aqui de boa mente é: ele ouvia com prazer. Ou seja, João Batista, mesmo ali preso, encarcerado, mas Herodes, quando ouvia, ele sentia prazer, não porque eram as palavras de João Batista, mas porque era o evangelho que estava sendo pregado. E agora esse oficial vai ao encontro de Jesus. E quem sabe isso pudesse trazer, de certa forma, algumas consequências em relação à sua patente militar, à sua importância como oficial, mas mesmo assim, ele foi intrépido, ele ultrapassou barreiras para ir ao encontro de Jesus por causa do seu sofrimento, que era grande, e ele não queria perder o seu filho. Portanto, primeiramente, o sofrimento muitas vezes nos aproxima de Deus, mas algo também que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor é que nós precisamos crer na palavra do Senhor. Como falamos, crer nessa palavra que não volta vazia. Perceba o versículo 50, depois dele ter rogado ao Senhor ali mais uma vez, clamado ao Senhor, diz o versículo 50: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu, nos diz a palavra do Senhor. O que foi que ele fez? Ele ouviu, ele creu na palavra do Senhor e ele partiu de volta para a sua casa, confiado na palavra poderosa do Senhor Jesus. Ele pede que Jesus vá à sua casa, ele clama, ele roga ao Senhor. Jesus lança ali uma palavra de cura, uma palavra de vida para aquele jovem. E o que me chama a atenção é que certamente era um homem que estava tendo uma experiência inicial com o Senhor Jesus Cristo. Depois que ouviu falar acerca dele, mesmo assim ele creu e partiu para a sua casa. Ele não duvidou daquilo que a palavra do Senhor tinha autoridade em fazê-lo. Perceba que toda autoridade que a Escritura, que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus traz para nós como experiência, e o propósito do qual nós somos criados, em tudo na nossa vida, nós devemos glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes coisas que nós achamos que não seja possível algo novo na nossa vida, muitas vezes pela nossa falta de fé. Nós não nos apropriamos das promessas que há na palavra do Senhor. E tantas vezes a gente ora, mas cansa de orar, não intercede, não clama, justamente por essa falta de fé que muitas vezes bate à porta do nosso coração. E nós sabemos que a palavra de Deus nos trazendo essa verdade, mas no final, mesmo que clamemos, a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e agradável, e independentemente de nós como servos e servas do Senhor, precisamos aceitar a vontade do Senhor na nossa vida. Diz o texto que ele apenas creu, que ele partiu ali ao encontro certamente do seu filho. Mas perceba que na finalização desse texto, algo que me chama a atenção também, é que numa situação de algo ruim, de algo mal que estava acontecendo no contexto daquela casa, o homem foi ao encontro de Jesus por causa do sofrimento que bateu à sua porta. Ele crê na palavra do Senhor Jesus, e muitas vezes são nessas ocasiões que Deus permite também que aconteça na nossa vida, para que a nossa fé seja exercitada, para que nós adquiramos maturidade espiritual, para que nós sejamos forjados no nosso viver, nas experiências que nós temos na nossa vida, e certamente esse ano você terá muitas experiências boas, talvez muitas experiências difíceis de transpor, de ultrapassar, mas que em tudo você aproveite e tire como lição, em dizer assim: o que é que o Senhor Deus está querendo me ensinar?
o que eu preciso melhorar em certas áreas da minha vida para que eu possa ser de fato e de verdade um homem e uma mulher que ouve a palavra, que crê na palavra e que descansa no Senhor, mesmo que a situação da vida se torne muitas vezes para nós intransponível. Quando a gente olha para esses versículos, aí eu quero fazer você voltar comigo para o versículo 47, algumas evoluções, se assim eu posso dizer, na fé espiritual desse homem, a partir do princípio, primeiramente, que ele ouviu falar de Jesus, diz o verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia. Ele ouviu falar acerca de Jesus. A sua curiosidade foi despertada. E agora veja o verso 47 ainda, ele roga ao Senhor Jesus, mas ainda no verso 49, diz a palavra do Senhor, rogou-lhe o oficial, o Senhor, desce antes que o meu filho morra. Ele ouve falar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, ele roga ao Senhor Jesus, ele pede ao Senhor, ele ora de maneira insistente diante do Senhor, mas não fica por aí. O versículo 50 nos diz que ele creu na palavra de Jesus, como acabamos de falar. Ouviu, rogou, pediu, clamou, creu na palavra do Senhor Jesus, e também ele reconheceu os feitos de Jesus na vida do seu filho, e toda a sua casa foi salva. Volte seus olhos para o verso 53. Com isto, reconheceu o Pai, se aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Quando ele agora está voltando para casa, ele encontra os seus servos, diz o verso 51, que estavam indo ao encontro dele. Naquela época não tinha comunicação como nós temos a facilidade hoje, celular, mensagens que a gente pode enviar. E agora, quando aquele jovem tem uma melhora, os servos vão ao encontro do seu senhor para trazer-lhe a notícia. E ele pergunta, diz o verso 52, a que horas o seu filho se sentira melhor? Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Ou seja, foi justamente naquele momento que ele reconheceu que Jesus havia trazido uma palavra de cura, uma palavra de libertação. A sua fé foi exercitada e o Senhor Jesus promoveu ali um milagre na vida daquele homem, no coração daquele pai. E louvado seja o Senhor, porque diz a palavra do nosso Deus que ele creu e também toda a sua casa. Toda a sua casa creu no Senhor. E perceba que tudo isso começou por causa do testemunho, daquela mulher samaritana, que tem um encontro com Jesus, que ouve falar dos feitos de Jesus, seu pecado é confrontado, ela de imediato prega o Evangelho, causa curiosidade, despertamento em relação àqueles que ouviam do testemunho da mulher. Eles vão ao encontro de Jesus, creram em Jesus por causa das palavras do Senhor Jesus, e não é diferente aqui também. Vemos a ação graciosa de Deus trazendo salvação ao coração daquela casa, daquela família que estava sedento de um milagre, e o Senhor realizou por sua graça e misericórdia. E diz o último versículo que foi esse, então, o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Irmãos, todas as vezes que nós vamos ao encontro do Senhor Jesus, o Senhor, segundo a sua vontade, Ele responde às nossas orações. E mesmo que o Senhor Jesus não responda conforme nós desejamos, sabemos que a vontade do Senhor é a melhor para a nossa vida. A vontade do Senhor é a melhor para a nossa família. Aquele homem ouviu, ele creu, ele clamou.
E Jesus, ele nos traz um princípio extremamente importante quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, da importância que a família tem diante do Senhor. Talvez você não tenha um privilégio, e talvez você ore há tanto tempo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, e não tenha o privilégio de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você deve continuar de maneira insistente, orando e clamando, porque o orar, o interceder, cumpre a nós, o pregar o Evangelho, mas o convencer é obra do Espírito Santo. E o Senhor pode transformar vidas, mas que nós sejamos persistentes e não negligenciemos a nossa fé. Outra questão, irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor, a nossa família está nas mãos do Senhor. Você pai, você mãe, que muitas vezes fica preocupado, porque o seu filho saiu de casa para estudar, para trabalhar, e não dorme enquanto ele voltar, descanse no Senhor. Ensine princípios e valores para os seus filhos, para que eles possam levar consigo onde quer que eles estejam. Mas descanse que o Senhor que cuida do seu filho, da sua família, é o Senhor que cuida da sua casa. Ore pelos seus filhos, ore pela sua família, ore pelo seu casamento, evangelize, anuncie, pregue a palavra do Senhor. E saiba que o Senhor Jesus, conforme a sua vontade, quando Ele entra na vida de alguém, quando Ele entra em qualquer casa, em qualquer lar, a salvação, a cura, a restauração, segundo a sua vontade. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós estaremos orando nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, pela Tua palavra lida, palavra essa que fala aos nossos corações. Pedimos ao Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor, ó Deus, use a nossa vida, Pai, para que possamos anunciar, proclamar as verdades do Evangelho. Aqueles que, quem sabe, já ouviram falar de Ti. Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, que cada família que está sentada nesses bancos, as famílias da nossa igreja, ó Pai, possam confiar em Ti, ó Deus, colocando, ó Deus, diante do Senhor todas as dificuldades, lutas, que nós não sejamos negligentes, ó Pai, mas que tenhamos a compreensão de que o mesmo Jesus, que o mesmo Deus do passado é o Deus que servimos hoje. Quem sabe, ó Deus, falta-nos fé, falta-nos, ó Deus, despertamento, no sentido, ó Deus, de buscarmos mais a presença do Senhor. Portanto, pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Deus, nos dê intrepidez, que o Senhor, ó Deus, nos dê um espírito, um coração quebrantado diante do Senhor, para vivermos a Tua palavra e nos deixarmos ser transformados e também usados pela Tua palavra para o louvor da Tua glória. Assim nós oramos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém.